Então, se você tem aí a sua Bíblia ou seu telefone, você vai abrir no Google, você vai colocar 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. First Samuel 3, chapter 3, verse 1 through 14. E a palavra do Senhor diz o seguinte: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse a Eli: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli respondeu: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Eu vou parar por aqui no verso 12, que o restante é explicar um pouco aqui do contexto desta passagem. Aqui contam a história de Samuel, filho de Ana, o qual havia sido consagrado ao Senhor antes de nascer, quando criança, foi entregue ao templo para ser criado como sacerdote. He was given to the temple to be raised as a priest. E ele foi O que aconteceu? Nesse tempo, não se ouvia a voz de Deus. Foi um período em que Deus estava como silenciou. Na verdade, eu não acredito que ele silenciou. Eu creio que foi o coração do povo que se endureceu. Então, a dureza de coração do povo, somada com
um sacerdócio corrompido. So, the heart of rock of those people, plus the corrupted priesthood of that time, made that nobody could hear God. Então essas coisas fizeram com que ninguém pudesse ouvir a voz de Deus. Mas o que é que aconteceu? Houve ali um menino, o qual estava prestes a viver algo diferente do que a realidade ao seu redor. E aí é que está. Um menino. A Bíblia não diz exatamente a idade de Samuel, mas ele era muito novo. Alguns historiadores e estudiosos some researchers, eles acreditam que Samuel tinha uma média de 12 anos. Mas não tem certeza. Quando essa experiência aconteceu. Então aqui é mais uma das experiências que conta um momento em que um homem, um ser humano, ouviu a voz de Deus. Deixa eu te perguntar. Você já teve o desejo ou a curiosidade de ouvir a voz de Deus? A primeira coisa que eu tenho que te dizer é: Deus é real. Ele existe. E Ele deseja falar com você. Ele fala. Ele deixou muito claro na sua palavra que Ele não é mudo. Que Ele não é uma estátua, uma imagem. Ele é real. E Ele deseja ter um relacionamento com você. Então, Deus quer falar. Agora, o que eu tenho perguntado muito é: você quer ouvir? Você tem esse desejo? Primeiro, eu quero te falar algumas coisas sobre a voz de Deus. Algumas coisas que nós encontramos nessa passagem. A primeira coisa muito interessante é que Deus fala como Ele quiser. Nessa história, Deus provavelmente falou de forma audível. In an audible way. Por quê? Porque era tão real que Samuel pensou que fosse Eli. Eli. Pensou que fosse ele. Então, não somos nós que determinamos como Deus fala. Deus fala como Ele quiser. Uma segunda coisa muito interessante sobre a voz de Deus é que Deus traz confirmação quando fala. Ele não fala somente uma vez, mas ele continua. Você vai ver aqui que Samuel, ele foi chamado 4 vezes. Deus falou a primeira, ele pensou que era Eli. Deus falou a segunda, ele pensou que era Eli. Deus falou a terceira, ele pensou que era Eli. Só na quarta foi que ele entendeu que era Deus. Então, quando Deus fala, Ele continua falando.
Ele traz uma confirmação. Então, cuidado, que muitas vezes Deus está falando com você e você não está percebendo que é Ele. Você está pensando que é outra coisa, ou outra pessoa. Muitas vezes você está simplesmente pensando que é uma coincidência. Não é. É Deus falando. Então, Deus traz confirmação quando Ele fala. Uma terceira coisa muito interessante sobre a voz de Deus. O que Ele fala está sempre conectado com o que Ele já falou no passado. Com o que já aconteceu. Você vê que quando Deus falou com Samuel nessa passagem, Ele estava revelando a Samuel erros que Eli tinha cometido. Mas os filhos de Eli. More about his children. Então, para saber que Deus estava falando, para entender o que Deus estava falando, Samuel precisava saber o que Deus havia falado no passado. No caso, eram as regras sobre os sacrifícios que os filhos de Eli estavam quebrando. Então, eles estavam fazendo tudo errado. E sem excelência. Então, o que Deus estava falando ali estava conectado ao que Deus já havia falado no passado com Moisés, que no caso eram as leis. O que isso significa nos nossos dias? O que Deus falar hoje vai estar sempre conectado com o que Ele já falou no passado. Ele não vai falar nada contrário, opposite, com o que Ele já falou. Vai estar sempre conectado com o que Ele já falou. Agora, algo interessante, mas até um pouco engraçado. Às vezes, quando Deus fala, nos coloca até em situações complicadas. Você viu esse caso? Deus revelou algo para Samuel sobre Eli. Agora me diz com que cara Samuel vai falar isso para Eli. Se você for acompanhar o verso 15, mais na frente, você vai ver que Samuel teve medo de falar. Porque ele estava meio que, como que eu vou falar isso para o meu líder? Como que eu vou confrontá-lo? Então, Samuel ouviu a voz de Deus. E ali ele estava numa situação meio difícil. Mas uma situação que ia levar ele a crescer, avançar, romper os limites. Amém? Faz sentido para você? Então entenda isso. Quando Deus fala, isso vai sempre te tirar da zona de conforto. Vai sempre te tirar da zona de conforto.
faz parte de ouvir a voz de Deus. Quando Deus falou com Moisés, que eu ministrei semana passada, não estava tirando ele de uma zona de conforto? A vida dele estava tranquila. Cuidando das ovelhas, flocks, sheep, cuidando da sua família. Então a vida dele estava tranquila. Simples. Trabalho, família e talvez, eu não sei, lazer. Provavelmente. Mas quando ouviu a voz de Deus, ele teve que sair de onde ele estava. Enfrentar suas limitações. Confront his limitations. Para fazer algo que ele nunca imaginou. Então, toda vez que Deus fala, isso tira a gente da zona de conforto. Pelo menos Ele nos convida para sair da nossa zona de conforto. Você entendeu isso? Então, sabe, você ainda quer ouvir a voz de Deus? Porque no momento em que você ouve essa voz, você não vai ficar do mesmo jeito. Mas eu posso garantir que será muito melhor do que antes. Amém? Então agora eu quero compartilhar com você alguns princípios para que você possa ouvir a voz de Deus. Princípios que nós aprendemos com a história de Samuel. Princípios que nós encontramos em Samuel. O primeiro princípio: tenha a prontidão de servo. Tenha uma prontidão de servo. Be prepared as a servant. Be prepared as a servant. No primeiro versículo, fala assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. And the young Samuel was serving the Lord before Eli. Yeah. So what was Samuel doing during the time that God spoke to him? Hey. O que Samuel estava fazendo quando Deus falou com ele? Ele estava servindo. Você lembra na semana passada que eu disse que Deus não vai estar falando com gente desocupada? Todas as vezes que você vê Deus falando, a pessoa estava fazendo algo. E geralmente era servindo. Então, o que Samuel estava fazendo? Servindo. Agora eu quero que você preste atenção numa outra coisa de Samuel. No versículo 5, diz assim, ó: o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui. Por quê? Porque tu me chamaste. Você está entendendo isso aqui? Olha, Samuel passou por isso 3 vezes. Ele ouviu a voz de Deus. Ele pensou que era Eli. Como que ele respondeu? Pronto para servir. Correu para Eli para dizer: eis-me aqui.
Você me chamou, eu estou aqui. É tipo assim, o que você quer? Só fala. Eu estou aqui para fazer. Então, é uma característica muito forte que você encontra em Samuel. Ele estava disposto a servir. Você imagina se Samuel fosse diferente? If he was different. E no momento que ele ouvisse Deus chamar, ele pensando que era Eli, ele dissesse: ah, não, essa hora, não, eu vou dormir. Amanhã eu vejo o que é que eu faço. O que é que ele ia perder? Ele ia perder de ter uma experiência extraordinária com Deus. Se você não tiver um coração preparado para servir, você vai perder oportunidades de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? O que é que um servo faz? Ele recebe ordens. Ele recebe direcionamentos. Ele não dá direções. Ele recebe. Certo? Nós precisamos ter esse coração com Deus. Mas Deus coloca autoridades na nossa vida. Ele coloca pessoas na nossa vida para que nós possamos aprender a ser servos obedientes. Você sabia que tem gente que é chefe demais para ouvir a Deus? Tem gente que é chefe demais para ouvir a Deus. O que é que isso acontece? Você não está disposto a ouvir, receber direções, só quer dar. Como que você vai querer que Deus fale com você se você não estiver disposto a servir? Não faz sentido nenhum. Como eu ministrei na semana passada, a melhor forma de buscar a voz de Deus é também servindo. Amém? Você está entendendo? Seja alguém humilde o suficiente para servir. Os orgulhosos perecem sem ouvir a voz de Deus. The proud people, they perish without listening to God's voice because of pride. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa de algo muito precioso. Humildade. Então você viu Samuel disposto a servir. Ele estava ali em prontidão para o que Eli dissesse, ele faria. Então deixa eu te perguntar, você está em prontidão para servir? Ou você vive dando desculpas? Ou você vive ocupado demais para isso? Ou você não aceita direções de ninguém? Porque você é orgulhoso demais? Se você não ouve pessoas, como é que você quer ouvir Deus? Você precisa ser humilde o suficiente para ouvir as pessoas certas. Tenha essa humildade.
aceite ajuda. Você sabia que Samuel, ele estava ali, sendo preparado para o seu futuro. E parte dessa preparação era ouvir alguém, servir aquela pessoa. Fazia parte da preparação para o futuro dele. Enquanto você não aprender a ouvir, if you don't learn how to listen to somebody, se você não aprender a servir, você nunca vai se preparar para o seu futuro. Você não vai se preparar para o seu futuro. Faz sentido aí para você? Está entendendo? Então, o segundo princípio que eu quero compartilhar com você. Tenha a fidelidade de um discípulo. The faithfulness of a disciple. Be a faithful disciple. Be a faithful disciple. Seja um discípulo fiel. Acompanha comigo aí o versículo 9 ao 10. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Daí mais uma marca de Samuel. Samuel era um discípulo fiel e obediente. Ele tinha ali alguém onde ele caminhava junto, onde ele estava aprendendo com essa pessoa. Então, para aprender, para viver o que ele tinha de viver, o que era necessário? Ele passava tempo junto, ele servia junto, ele ouvia o seu discipulador. He was always listening to his mentor. Ele estava sempre disposto a obedecer, colocar em prática o que ele estava aprendendo. Então aí você encontra a fidelidade de Samuel. É por isso que ele era diferente das outras pessoas naquele lugar. Porque ele era humilde o suficiente para ser um discípulo fiel. E aí eu te pergunto, você já escolheu ser discípulo? Você já decidiu ouvir alguém? Você já aceitou ajuda para conhecer mais a Deus? Você já aceitou ajuda para poder ouvir a voz de Deus? Ou ainda tem orgulho demais? Eu quero te explicar uma coisa. Samuel ouvia Eli com atenção. Agora você sabe... Olha, Samuel tinha honra pelo líder dele. Samuel tinha respeito. Ele tinha temor. He had fear. Mas eu também creio que ele tinha amor. Sabe por quê? Tem um momento nessa história que você encontra Eli chamando Samuel de filho.
provavelmente pelo nível de amor e respeito que havia. Agora eu vou te explicar ainda melhor isso aqui. Sabe por que fidelidade é algo tão importante para Deus? A forma como você é fiel às pessoas representa muito para Deus. Deus ele não quer falar com você só uma vez e acabou. Ele não quer falar com você de vez em quando. Você sabe o que é que Deus quer? Relacionamento. Mas um relacionamento exige fidelidade. Requires faithfulness. Relacionamento exige fidelidade. Se você quer ouvir a voz de Deus, você vai precisar escolher e querer ser fiel a Ele. Mas sabe como também sua fidelidade é testada? Com a sua fidelidade aos homens também. Se você não sabe ser fiel a ninguém, como que você pode dizer que você é fiel a Deus? Você sabe uma da oposição para a fidelidade é rebeldia. Rebellion. Rebeldia. E quer que eu te diga algo? O mundo está cheio disso. It's full of that. O mundo está cheio disso. Tem um monte de gente que não quer ser fiel a ninguém. Quer andar sozinho. Porque tem dificuldade com fidelidade. Mas eu vou precisar te lembrar. Não tem como dizer que você é fiel a Deus se você não for fiel às pessoas que Deus colocou na sua vida. Faz sentido? Você está entendendo? Não tem como dizer que você é fiel a Deus se você não for fiel às pessoas que Deus colocou na sua vida. Então eu creio que a forma como Samuel era fiel a Eli agradava a Deus de tal forma que Deus falou com ele. Pleased God in a way that God spoke to him. Seja tão fiel ao ponto de chamar a atenção de Deus. Be so faithful to the point that please God and get more and more like His attention. Você está entendendo isso? Você está entendendo como fidelidade é algo importante? Deixa eu te perguntar. Você gosta de caminhar com gente infiel? Você gosta de caminhar, de ter relacionamentos com pessoas infiéis? Gosta? Não. Agora imagina Deus que é santo. Rebeldia não agrada a Deus. Então comece a aprender a ser alguém fiel às pessoas que Deus colocou na sua vida. Amém? Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você. Seja ou esteja disponível. Esteja disponível. Então veio o Senhor
versículo 10. Versículo 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Samuel se pôs disponível. Samuel já se mostrava disponível desde o começo. Since the very beginning. Desde o começo, da primeira vez em que Deus chamou, qual foi a resposta de Samuel? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então a grande pergunta é: você está disponível para Deus? É? Tá? Aí eu vou tornar a pergunta mais clara. Você tem estado disponível para as coisas de Deus? Things of God. Você está disponível para a missão que Deus tem para você? Cara, uma coisa que eu entendi no início da minha caminhada, como eu já compartilhei aqui, foi uma das primeiras coisas que Deus falou comigo. Foi uma das primeiras respostas que Deus me deu. Ele me disse, eu estou disponível para todos, mas nem todos estão disponíveis para mim. Sua disponibilidade vai determinar se você vai ouvir ou não a Deus. Você sabe algo muito interessante sobre Samuel? Ou sobre disponibilidade? Disponibilidade neste caso é sobre você entender que Deus está falando, ou que Deus quer falar, e que você está disposto a ouvir. Isso vai ser disponibilidade. Eu já te disse que Deus está falando. A questão vai ser se você vai querer ouvir ou não. Agora, você sabe como disponibilidade é revelado? Disponibilidade é revelada no tempo. Atenção, interesse e na resposta. Vamos lá, todo mundo aqui. Você tem amigos? Ou família? Ou namorado? Você sabe se a pessoa tem sua atenção ou não. Se ela está disponível para você ou não. Então deixa eu perguntar. Quando você está conversando com alguém e você quer contar algo para ela e você está muito empolgado, a outra pessoa diz assim, tá bom, vou ouvir. Mas ela está fazendo outras coisas. E não está prestando muita atenção. Ela está disponível para você? Tá? Não, né? Agora deixa eu fazer outra pergunta. Se você quer contar algo para a pessoa, você está muito empolgado. E a pessoa diz, eu estou disponível. Aí ela vem e senta na sua frente. Ela parou tudo para ouvir você. Mas agora ela está olhando para outras coisas. Looking everywhere else.
E você está falando, mas ela está olhando para outras coisas. Essa pessoa está disponível para você? Você está entendendo como estar disponível tem a ver com tempo, interesse, porque você tem que estar interessado no que a pessoa está falando, atenção, você está com a atenção na pessoa, e depois a resposta. Você sabe como que pega uma pessoa que não estava disponível? Eu já tive essa experiência muitas vezes. Eu vim para cá sem falar inglês. E às vezes eu tentava conversar com pessoas. E eu confesso que eu fingia que estava entendendo. I was faking that. Sabe, a pessoa está falando. Então eu ficava assim, ó. Mas a minha cabeça estava em outro lugar. Eu estava tipo pensando, o que será que essa pessoa está falando? Mas aí eu continuava assim, ó. Até o momento que a pessoa fazia uma pergunta. Esse era o momento que a pessoa percebia que durante todo aquele tempo ela não tinha minha atenção verdadeiramente. Infelizmente é porque eu não entendi o inglês. Mas você está entendendo como a resposta ela revela se você está disponível ou não? Entendeu? Então é outra pergunta que você deve se fazer. Como eu estou respondendo o chamado de Deus para a minha vida? Deus tem usado pessoas para me falar dele. Deus tem usado situações para falar comigo. Mas como eu estou respondendo? Está fazendo sentido isso para você? A sua resposta tem extrema importância. Porque ela revela se você está disponível ou não. E por último, o último princípio. Queira conhecer o Senhor. Queira conhecer o Senhor. Want to know God. Want to know Him, not about Him. Want to know God. Have the desire to know God. Sabe por que eu estou falando isso? Olha aí o versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Eu vou ler isso aqui de novo. Porém, Samuel, verse 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. Samuel estava na casa do Senhor, que era o templo, o tabernáculo. Samuel estava lá, na casa do Senhor, servindo ao Senhor, aprendendo sobre o Senhor, mas ainda não conhecia o Senhor. No, he didn't know Him. He knew about Him, but he didn't know Him. Existe uma diferença em saber sobre Deus e conhecer Ele.
Guarda isso, existe uma diferença entre saber sobre Deus e conhecer Ele. Às vezes você pode ir na igreja, conhecer as histórias, fazer coisas para Deus, mas ainda não conhecer Ele. Por que Samuel ainda não conhecia o Senhor? Porque ele ainda não havia ouvido a voz de Deus. Isso serve para nós. Até o momento de ouvir a voz de Deus, eu ainda não conheço Ele. Eu posso saber sobre Ele, mas ainda não conheço Ele na intimidade. Você está entendendo? Você está entendendo a importância de ouvir a voz de Deus? Uma coisa é seguir uma religião. Outra coisa totalmente diferente. Another thing completely different é ter um relacionamento com Deus. Jesus não morreu numa cruz para que você e eu tivessem uma religião. Ele não morreu numa cruz para que eu e você fossem pessoas boazinhas. Ele morreu numa cruz para que eu e você pudesse ser salvos e ter livre acesso ao Pai. Free. Ter um relacionamento com Deus. Eu vou te fazer a última pergunta. É possível ter um relacionamento sem comunicação? Não existe relacionamento com Deus sem ouvir a voz de Deus. Então, o maior desejo no seu coração não é de ser um religioso. Não é só de ser uma pessoa boa. Mas é de se relacionar com aquele que mais te ama. Deus. Ele te ama mais do que tudo. Ama ao ponto de morrer por você. E aí, volto àquele ponto. I come back to that point. Qual a sua resposta para isso? Como você responde ao preço que Jesus pagou por você? Olha, Eli deu um ensinamento muito bom para Samuel. Teaching. No momento em que Eli falou com Samuel, eu vou quebrar em pedaços e vou te dar os ensinamentos que ele deu para Samuel. Eli falou para Samuel: vai deitar. Lay down. O que é que ele está dizendo aqui? Vai lá e fica disponível. Depois ele disse: se te chamar. Aqui ele estava ensinando: não seja presunçoso. I don't know the word for that. Não seja presunçoso, ou seja, não tente prever como Deus vai falar. Don't try to preview how God's going to speak. Don't try to manipulate the way that God's going to speak.
Não tente manipular isso. Não tente criar a sua forma. Uma terceira coisa que Eli falou. Ele disse assim: se Deus te chamar, você responde. Fala, Senhor. O que é que ele está ensinando? Se Deus falar, responda. Responda. E a última coisa que ele está ensinando. Ele mandou dizer isso para Deus. Fala, pois o teu servo ouve. Your servant is hearing you. Você sabe o que é que ele está ensinando? Seja humilde. Humilhe-se diante de Deus. Before God and His Word. Então é exatamente essa a pergunta que fica para você nessa noite. Você deseja se render, surrender ao Senhor de todo o seu coração como resposta para o que Ele fez por você? Não é se render a uma religião. É se render a Ele. É entregar verdadeiramente para Ele. Quero te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Quero orar com você nesse tempo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Por falar conosco. Por ministrar aos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, porque Jesus pagou um preço alto para que nós tivéssemos livre acesso a Ti. Pudéssemos ouvir Tua voz e Te conhecer. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Pedi que você mantenha seus olhos fechados, sua cabeça baixa. Eu quero te dar a oportunidade de tomar uma decisão nessa noite. Eu falei sobre a sua resposta para Deus. Então eu queria saber se nesse momento você deseja responder a Deus com um sim. Com eis-me aqui, Senhor. Eu te quero. Se você deseja tomar essa decisão, eu vou te pedir para levantar a sua mão. Ou se você estiver online, para mandar uma mensagem nesse momento. Mas se uma outra oportunidade que eu quero te dar é se você já tomou essa decisão, mas por algum motivo você se desviou dos caminhos do Senhor. E nessa noite você deseja voltar. E essa é a sua resposta. Eu quero retornar ao Senhor. Eu também quero te convidar a levantar a sua mão. Ou mandar uma mensagem na live nesse momento. E uma última oportunidade que eu desejo te dar é se você já entregou sua vida a Jesus, mas você quer tornar sua decisão pública. Você quer obedecer o que Jesus mandou, de sermos batizados.
Se você deseja ser batizado, eu quero te convidar a levantar a sua mão. Ou se você está online, de mandar uma mensagem nesse momento. Amém. Eu quero te convidar a ficar de pé. A gente pode fazer a oração encerrando. Feche os seus olhos. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui. De cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E o Senhor conhece a resposta de cada um. Eu quero te pedir que o Senhor escreva o nome no livro da vida daqueles que nessa noite disseram sim ao Senhor. Que eles possam se sentir aceitos, perdoados, amados e possam receber a nova vida que o Senhor entrega. Abençoa, protege cada um, Senhor. No nome de Jesus.